Opa, estamos ao vivo. Fala, empresário, tudo bom? Hoje nós vamos conversar sobre a MP 927. Daqui a pouco a doutora Larissa entra aqui para a gente chamar ela e começar a falar sobre esse assunto. Que essa medida ela veio para poder auxiliar os trabalhos, auxiliar as empresas a manterem os empregos, a não mandar embora os seus funcionários. E ela vai trazer para a gente como que vai ser, como que vai funcionar isso daí. Só aguardar um pouquinho ela entrar aqui que a gente já entra nesse assunto para começar. O áudio e o vídeo tá bom? Estão me ouvindo? Juliana, Vanessa. Tá me ouvindo? Só esperar um pouquinho até a doutora entrar para a gente poder dar início a esse conteúdo. Vamos ajudando aqui para o Instagram mandar para mais pessoas. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser mandar aqui nas perguntas aqui, ó, pode mandar que ao decorrer da live a gente vai falando sobre ela. Só guardando aqui, pessoal. Só esperar um pouquinho. Se a doutora está com uns problemas técnicos lá, deixa eu ver se eu... Beleza. Entrou aqui, vamos visualizar. Vamos ver se agora vai dar certo, se vai conectar. Vamos ver se a internet ajuda. Doutora? Oi. Só vou precisar que você vire a sua câmera aí para a gente poder te ver na horizontal. Vira ela para a gente. Só virar a câmera aí, que ela tá virada, só que você fica na horizontal aí. E se vocês quiserem baixar ela um pouquinho mais, para pegar um pouco mais do seu rosto, fique à vontade. Pronto. Vai ficar assim. Beleza, agora sim. Ficou, agora deu para ver beleza. Tá me ouvindo bem? O áudio tá ok? Tá ok. Beleza. Pessoal, essa é a doutora Larissa, ela vai se apresentar e vai trazer para a gente algumas situações, algumas mudanças que a MP 927 trouxe para os empresários, que podem ajudar você a passar por esse momento difícil que nós estamos tendo aí com o coronavírus, que muitas empresas estão com a atividade parada, estão atendendo pouco, caíram as vendas, caíram os recebimentos. Então, nesse momento, o que acontece? Os funcionários precisam receber. Então, saiu essa MP que trouxe algumas situações que podem ajudar você. Então eu vou pedir para você, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, manda para nós. Enquanto isso, a doutora vai explanar um pouco mais essa MP, a 927. E também depois nós vamos dar uma pinceladinha nas outras que já saíram também. Esses últimos dias agora é MP, é instrução, é regulamento, tá uma coisa de louco. Tá difícil ser advogado, contador então nem se fala. Doutora, a palavra é sua. Pois é. Olá, Danilo, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Meu nome é Larissa, sou advogada, especialista em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a medida provisória 927, que saiu aí dia 22 de março desse ano, tá? Essa foi aquela primeira medida falando bastante a respeito da suspensão do contrato de trabalho, né? Que as pessoas poderiam ficar até 3 meses sem receber e o contrato de trabalho está suspenso. Esse artigo, que era tão famoso, ficou famoso, ele foi revogado aí pela próxima medida provisória, 928. Sim. Então, hoje a gente vai falar só apenas os artigos que permaneceram, tá? No artigo 927, na medida provisória 927, desculpa. Eu vou começar a falar um pouquinho aqui do porquê que foi feito essa medida provisória, né? Essa medida provisória, ela veio em virtude do coronavírus, da calamidade pública que o país está enfrentando, né? Ela trouxe aí alguns meios que o empregador ele pode usar. Deixa eu só colocar meu celular aqui que ele está carregando, só um minutinho. Tá, pode ficar à vontade. Tirar. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
Acho que agora vai ficar melhor. Bom, ela trouxe aí algumas coisas que o empregador ele pode estar utilizando, né, para o enfrentamento desse período, porque muitos comércios aí ficaram fechados, não puderam abrir suas portas, né, e ficaram prejudicados realmente com o que está acontecendo no país. Sim. O artigo 2º, ele fala bem assim: durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, o empregado e o empregador Doutora, poderiam... só um pouquinho. Se a senhora conseguir baixar um pouquinho mais a câmera, pega a senhora melhor daí. Ficou bem longe. Isso. Deixa eu tentar arrumar aqui contra aqueles. Pronto? Melhorou? Beleza, perfeito. Melhorou. Ficou bom agora. Agora ficou bom. Vamos lá, começando então. A medida 927, medida provisória 927, ela trouxe aí alguns artigos que o empregador ele pode estar utilizando, né, para enfrentar esse período. O artigo 2º, ele fala que durante esse período, o empregado e o empregador, eles poderão celebrar um acordo individual escrito, né? Deu uma travadinha aqui, ó. Travou o vídeo. Realizar um acordo. Ele deu uma travadinha, Né? deu uma travada no vídeo, doutora. Se ela puder repetir. Vou voltar. Bom, o artigo 2º, ele fala que o empregado e o empregador, eles vão poder utilizar de um acordo por escrito, né, para esse período, né? O legislador, ele deu um cheque em branco para que eles façam esse acordo por escrito. Esse acordo, ele vai valer até mais do que a própria legislação trabalhista. Então, ele é muito importante. Que você pode fazer um acordo da forma que você uma forma que fica melhor para a sua empresa, né? De acordo com a sua empresa e com os seus empregados, você pode estar realizando esse acordo. Esse acordo ele é muito importante que seja escrito para que o empregado entenda e o empregador também possa não sair prejudicado lá na frente. Exatamente, doutora. Esses acordos, que assim, igual a senhora está falando, eles trouxeram a possibilidade de quê? De você fazer algo para manter, né, esse emprego. Essa carta branca, esse cheque, igual a senhora está falando, ele vai ajudar a manter os trabalhos depois que a gente passar por esse período difícil. Que depois que acabar todo esse período de quarentena, tudo isso, é que vai ter o grande reflexo nas empresas, né? Isso. E assim, a empresa ela tem que tomar muito cuidado, né? Porque lá na frente, se ela não fizer um acordo de uma maneira correta, legal, porque por mais que o legislador ele deixou aí em branco, há coisas que a gente tem que seguir, né? Conforme a Constituição. Então, assim, para que o empregador ele não venha a ser prejudicado lá na frente, é muito importante que ele faça um acordo de acordo com a nossa Constituição, né? Por mais que ele deixou amplo, tem que ser tem que ser realizado de uma forma correta, né? Ele tem que utilizar o que está na MP e o que está na Constituição, né? Ele não pode querer inventar as coisas, né? Não pode falar assim, não vou pagar mais nenhum direito para vocês, né? Então, assim, tem que ter um equilíbrio, né? Um acordo, todas as partes elas cedem para que haja um acordo correto, né? De forma correta. O artigo 3º, ele fala também para a preservação dos empregos, o que pode ser adotado, né? Que é o teletrabalho, o famoso teletrabalho, a antecipação das férias individual, a concessão de férias coletiva, o aproveitamento e antecipação de feriados, o banco de horas, a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho, o direcionamento do trabalhador para a qualificação e o diferimento do recolhimento do fundo de garantia, né? Que vamos tratar mais para frente aí no artigo. Isso, que eles podem deixar para frente. O teletrabalho. O teletrabalho ele pode ser adotado a critério do empregador. É o empregador que ele tem que ver se na empresa dele comporta o teletrabalho. Se tem a possibilidade, né? Se ele vai conseguir desenvolver, porque tem atividades que ele não consegue, né? Tem coisas que não vai ter como, mas tem alguns setores que ele consegue, até mesmo de caso o funcionário dele continuar trabalhando. Hoje em dia todo mundo depende de internet, depende de sistema, então muita coisa a gente consegue fazer em casa, né? Realmente.
E o teletrabalho ele pode ser feito de qualquer forma, pelo computador, pelo notebook, pelo tablet, pelo celular. Então, assim, não há uma exigência que tem que ser dessa forma. É uma forma Esse teletrabalho ele entra bastante assim, na questão do home office, né, que ficou bem alta agora, né? Que ficou muito em Isso. alta a questão do home office. Todo mundo home office, um bocado de home office para poder fazer o trabalho. O que eu estava vendo também, assim, muito interessante, que a questão desse teletrabalho, um ponto que seria interessante é o quê? Como essa MP ela veio para poder ajudar e tudo mais, a questão de horários, exigir esses horários, ficar exigindo que que o funcionário tenha essa demanda de horário. O que a senhora acha dessa situação, doutor? O empregador ele deve continuar exigindo os horários, mesmo o funcionário trabalhando em teletrabalho, home office? Ou a senhora acha que ele entraria, não poderia solicitar? O home office ele é mais flexível, né? Normalmente se trabalha por metas, né? Ele Sim. tem tanto cadastro para ser realizado, tantas cobranças para ser realizado durante o dia. Então ele trabalha mais com metas. E aí no home office o empregado ele pode estar realizando o serviço de acordo com o seu horário, né? De preferência. Tem questões que não precisa do horário comercial, né? Para serem realizadas. Isso. Então aí lá para fora, em outros países, utilizam-se muito esse home office. E assim, eles acabam utilizando o horário, cada um tem o seu horário, né? Tem pessoas que utilizam a madrugada, à noite. Então, eu acredito que depois dessa medida provisória aí, esse home office vai ficar ainda mais em alta. Vai ser ainda mais utilizado no nosso país, porque para muitas empresas isso deu certo e gera uma economia de custo. Verdade. Dá uma economia bem grande em várias situações. Até mesmo para as empresas, por exemplo, as empresas em cidades maiores, elas têm que pagar auxílio transporte, né? Quando ele está fazendo home office, ele não sai de casa. Então, já gera uma redução de custo para a empresa. Já tem uma redução aí nesse auxílio transporte. E também o espaço físico, que pode ser menor, os gastos com energia, computador e tudo mais, né? Isso. Podem ser combinados de acordo com o contrato de trabalho. O parágrafo 2º do artigo 4, ele trata que o empregado ele tem que ser avisado dessa inversão do contrato presencial, né, dessa mudança, aliás, desculpa, do contrato presencial para o teletrabalho. Né? Ele tem que ser Sim. avisado no prazo de 48 horas de uma forma escrita ou por um meio eletrônico. Tá? Então, ele não É. pode. Eles assim, acabaram incluindo o meio eletrônico justamente pelo coronavírus, né? Como se está solicitando que tenha afastamento, como que eles querem que não tenha o contato, que feche tudo e tem que ser algo assim escrito. Né? Então aí já flexibilizaram também esse comunicado. É legal até essa flexibilização, porque antigamente nós tínhamos até alguns pleitos na justiça por indenização, por essas comunicações terem sido feitas pelo WhatsApp, né? Se exigia uma formalidade maior. Então é legal essa medida provisória que traz essa flexibilização ali pela notificação, por meios eletrônicos, né? Ela não fala que tem que ser por e-mail ou que não, e também não veda que seja pelo WhatsApp. Ali no parágrafo 3º do artigo 4º, eles também falam que os custos com essa mudança, né, com a estrutura, a mudança tecnológica, ela vai ser ressarcida ao empregado com até 30 dias, tá? Da mudança do regime. Vai ser ressarcida caso ele gaste com a mudança de estrutura, equipamentos, vai ser ressarcida pelo empregador durante o prazo de 30 dias após a mudança do contrato de trabalho. Nesses gastos aí, doutora, entraria também, por exemplo, a parte assim de, por exemplo, gasto de internet, energia, que ele tiver esse custo, o empregador teria que arcar com a parte? Entraria nessa também? Então, o parágrafo 3º ele fala do fornecimento de equipamentos tecnológicos e infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho. Então, eu acredito que entraria no nosso acordo, no nosso cheque em branco, o que ficaria combinado para a realização desse serviço. Verdade.
O artigo 5º, ele fala que é permitido teletrabalho para os estagiários, tá? E para os aprendizes. Isso também é bem legal. Eles também podem Utilizar dessa ferramenta. Aí agora nós vamos para o artigo 6º, que fala da antecipação das férias individuais, né? Nossa, esse daí gerou e está gerando uma situação assim que você fica doido com isso. Porque o que acontece nessa antecipação? A senhora vai entrar detalhadamente no artigo, mas só assim, resumindo a parte operacional, a parte do escritório, o que está acontecendo? O pessoal quer adiantar as férias, não sabe se dá os 30 dias, não sabe se dá os 15 dias, ou não sabe também se vão lá e dá as férias, depois volta ao comércio, abre o comércio, retorna o pessoal que estava nas férias. Isso virou uma salada mista, doutora. Isso também vai depender de acordo com a empresa, né, o número de funcionários. Eu acredito que dá para fazer um revezamento, dar prioridade àquelas pessoas que são do grupo de risco, mais idosas, né? Ali ele fala que o empregado ele tem que ser avisado com 48 horas da férias, e não mais com 30 dias, como era, né? Essa daí era a questão, antes de sair essa MP, ficou muito discutindo isso. Como que vai dar as férias para o empregado? Tem que ser com 30 dias antes. Não podia. Eles pressionando, não sabia o que fazer, não tinha trabalho, não tinha o que fazer e tinha que ficar pagando o cara a licença remunerada, estando em casa. Pessoal, quem tiver online aí, deixa um coraçãozinho ali na live, ali, ó, que assim o Instagram entende que tá bacana e manda para mais pessoas, viu? Aí se vocês ajudam a gente. Pois é, se tiver alguma dúvida também pode mandar que a gente vai respondendo conforme possível. Isso aí. Então vamos lá. As férias têm que ser avisadas com 48 horas, né, de antecedência, a realização dessas férias. Ela também vai ser a critério do empregador, ele que vai ter essa opção de dar ou não dar as férias para o empregado, né? Elas são no mínimo de 5 dias corridos, elas não podem ser, por exemplo, de 4 dias, elas podem ser de 15, mas no mínimo ela tem que ser 5 dias, né? Então aí nós tivemos o primeiro decreto de calendário de 15 dias, né? Que poderia ser estendido por mais 15, nosso decreto estadual. Então algumas empresas optaram por dar férias de 15 dias. Tá, deu uma cortada na internet, doutora. Falhou um pouco. Voltou? Tá dando uma oscilada ainda. Espera só um pouquinho, vamos ver se retorna. Vai, vamos ver se agora dá certo. Então, acho que tá vibrando um celular aí. Ai, meu Deus. Agora eu tirei. Faz parte. Faz parte, é a primeira vez, a gente vai fazendo esses erros aí. Mas vamos. Não, isso faz parte, vai se organizando aí. Bom, então, as férias elas têm que ser no mínimo de 5 dias, né? Muitas empresas optaram por dar as férias de 15 dias, quando saiu aí o primeiro decreto, né? Porque, igual a gente estava assim, orientando os clientes, porque o decreto previa a suspensão das atividades do comércio durante 15 dias. Então não compensava você dar só 5 dias, sendo que você tinha que prorrogar essas férias por um outro período. Então dá 15 dias, depois se voltar ao normal, a gente volta a trabalhar. Se não, a gente volta a dar mais férias daí. Daria os outros 15 dias, no caso. E essas férias, elas vão poder ser concedidas pelo empregador, mesmo que o empregado ainda não tenha adquirido as férias, né? O período aquisitivo dele. Ele ainda não tem os 12 meses de trabalho. Vamos dizer que ele trabalhou 8 meses na empresa. Mesmo assim, o empregador ele poderia estar antecipando essas férias. Isso é o que essa MP permitiu, né? Que antes não pode ser feito isso. Quando se essa MP cair a validade dela, volta ao normal. O normal é o quê? Igual a senhora falou, 12 meses para depois você tirar as férias. Aí nesses 12 meses, ainda o empregador tem ali o prazo de até mais 11 meses para conseguir te liberar para fazer as férias. Então você pode ficar no máximo quase 2 anos, né, para conseguir tirar as férias. E também ele pode estar antecipando até férias futuras, se ele quiser, né? Também pode haver uma negociação para até antecipar férias futuras. Isso acontece quando o empregado trabalha vários anos na empresa, né? Talvez tenha uma certa estabilidade ali, então ele também pode estar... Aí, no caso, essa situação assim, de antecipar até essas outras assim, mais longe,
seria interessante naquela parte aonde aonde o comércio, aquele segmento de mercado vai sofrer mais, vai esperar mais. Né? Os que ainda são, que provavelmente vai voltar, igual o nosso estado já está voltando a algumas atividades, nosso município já voltou, aí adiantar os 15 dias seria o ideal, né? Isso. E, assim, essas férias, como eu disse, ela tem que dar prioridade às pessoas idosas, ao grupo de risco, Sim, certo? Parece que deu uma certo. travada também. É, pode ser chamado aí também para retomar das férias aquelas pessoas que trabalham na saúde, tá? Estão gostando de alguma férias, de alguma licença, elas podem ser chamadas a voltarem a trabalhar. Antes não tinha isso, tinha que esperar ela cumprir, mas agora como a gente está vivendo aí um momento de crise, né? Então ela pode ser Atípico, chamada né? a Uma situação voltar. totalmente imprevisível. Então, deixa eu ver se eu entendi. Aquelas pessoas que estavam gozando de férias, quando trabalham na saúde, se o local que ele trabalha entender que é necessário que ele retome trabalhar, ele pode solicitar. Isso, ele pode estar solicitando. Tem um prazo, doutora, que pode fazer a solicitação, tipo, igual a questão da concessão de férias, 48 horas também, ou não foi estabelecido? Não, foi estabelecido, não foi estabelecido, tá? Não foi estabelecido. Mas, assim, eu acredito, por exemplo, na parte operacional, vamos fazer o quê? Vamos utilizar as mesmas 48 horas que o decreto forneceu, né? Para poder Sim. antecipar as férias. No caso, avisaria com 48 horas também para poder retornar nesses casos que forem necessários. Desculpa, foi por 48 horas mesmo, tinha essa 48 previsão. horas? Isso, tem que chamar imediatamente, chamar por meio escrito ou por meio eletrônico pelo prazo de 48 horas, 48 tá? horas, não, perfeito. E- É igual eu raciocínio é igual, eu raciocínio aquele da MP mesmo ali, a parte de 48 horas que eles proporcionaram, então vai ser válido também para retornar. Deixa eu só arrumar aqui também, que já vamos ver de uma outra forma. Aí. Bom, quando proporcionado ao empregado, né, essa antecipação dessas férias, antigamente era se pago as férias antes do empregado sair, né? E Sim. agora não. Ela pode ser paga até 2 dias depois que ele volte, tá? Ele já consegue retornar depois que ele voltar, aí que faz o pagamento, então. Pelo que eu estava Isso. vendo também, tem a questão do 1/3 de férias, né, doutora? Que também foi estabelecido para pagar junto com o 13º. É isso, né? O Isso. ter. Desculpa, falei errado também essa questão. Não é 2 dias, tá? Até o quinto dia útil do mês Ah, o quinto dia subsequente. útil. Isso, até o quinto dia útil do mês subsequente que ele volte de férias que vai poder ser pago as férias. E 1/3 das férias, ela pode ser paga junto com a gratificação natalina, lá no final do ano, tá? Que é o O décimo 13º, terceiro. né, junto daí. Isso ficou bom para as empresas que ela tem uma redução do custo ali, pode ser pequeno, mas para a empresa que tem bastante funcionário, esse um terço de férias representa muita coisa. Então, mais uma redução de custo com essa MP. Isso mesmo. Quanto às férias coletivas, também tem que ser avisado com 48 horas, tá? É o próximo artigo 11. Pode ser feito também um adiantamento dos feriados, tá? Um aproveitamento e antecipação dos feriados. Mas esses feriados, doutora, aqueles religiosos não entrariam, né? Pelo que Isso, eu estava vendo esses dias, porque tinha um cliente nosso que queria fazer esse adiantamento também. Inclusive, por exemplo, sexta-feira é um feriado religioso, então esse não pode ser antecipado, né? isso. Esses feriados religiosos não podem ser antecipados, né? E também tem que haver um acordo por escrito, tá? Por escrito ou Ah, pelo meio eletrônico. E também tem que haver o prazo de 48 horas, tá? Para 48 previsão horas de aviso. dessa antecipação. Vamos lá. O artigo 14, ele traz ali
que ficam autorizados a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de compensação de jornada por meio do banco de horas em favor do empregador ou do empregado. Ele vai poder gozar desse banco de horas até o prazo de 18 meses da vigência dessa medida provisória. Essa medida provisória ela tem vigência até dia 31/12/2020. Então, o empregado ele vai ter mais de 18 meses para estar gozando aí desse banco de horas, o empregado e o empregador. Ele vai poder utilizar, então, esse período ocioso que tiver, vai poder fazer depois, né, ter essa utilização. Isso. Ele vai poder, em vez de fazer hora extra, ele pode estar subtraindo aí do banco de horas dele, tá? Esse artigo, ele é muito importante também, pode ser muito utilizado, principalmente para o comércio. Para o comércio, né? Vamos lá. Também ficam suspensas as exigências administrativas e segurança do trabalho. Lá no artigo 5º, ele fala que fica suspensa a obrigatoriedade de realização de exames médicos ocupacionais, clínicos, complementares, exceto os demissionais, tá? Os demissionais não precisam, então, né? Não, os demissionais são os que precisam. Isso. Então, vai fazer a contratação... Ele fica suspenso. Fica suspensa a obrigatoriedade. Tá, então, no caso, por exemplo, quando a gente vai contratar um funcionário, geralmente o que a gente faz? A empresa manda ele fazer o exame admissional da empresa, manda ele fazer o exame lá no... O nome é JN, aqui na nossa cidade eles utilizam o JN, que é o médico do trabalho, segurança do trabalho. O que eles fazem? Eles fazem esse exame para a gente poder conseguir fazer o cadastro e fazer esse cadastro lá no e-social, lá no sistema, com os dados desse atestado. Então, com essa medida provisória agora, fica suspenso esse atestado, né? A não ser que vai mandar embora o funcionário. É isso? Isso. Aí, Perfeito. no parágrafo 3º desse mesmo artigo, ele fala que ele dá mais uma ênfase no exame demissional, que ele vai ser dispensado apenas se o último tenha sido realizado com um prazo de 180 dias, tá? Ah, sim. Aí o artigo 18 é aquele que foi revogado pela nova medida provisória. Esse artigo aí, ele foi bem polêmico, né? Ele não ficou claro, assim. Nós tivemos bastante clientes que na hora, o que eles queriam fazer? A hora que saiu isso daí, que a mídia começou a divulgar que o presidente tinha liberado de fazer a suspensão de contrato e que não precisaria fazer um pagamento, ele dar apenas uma ajuda de custo, nossa senhora, ele não aguentou a pressão, né? Não aguentou manter esse artigo da forma que estava. Eles tiveram que fazer essa revogação aí, porque tinha muitas empresas que queriam utilizar de forma errada, né? Isso. Acabou que saiu agora as novas medidas provisórias que trouxeram de uma outra forma, né? Assim, só a gente dando uma pequena pincelada para vocês que estão assistindo, a gente ter uma ideia de como que ficou. Nesse primeiro artigo, igual a doutora Larissa falou, que foi revogado, a previsão dele era o quê? Suspende o contrato de trabalho, não precisa fazer pagamento, você pode dar uma ajuda de custo e essa pessoa tem que fazer um curso. Só que isso daí poderia ser utilizado de forma errada por algumas pessoas, por algumas empresas. O que aconteceu? Eles foram lá, revogaram esse decreto, fizeram a revogação desse artigo, né? Revogaram esse artigo, agora saiu uma nova MP que trouxe como que vai funcionar isso, né? Por exemplo, vai fazer a suspensão, quem que vai fazer o pagamento do salário, que agora entrou com o seguro-desemprego, né? Suspendeu o contrato, foi feita a decisão de suspender. Aquele funcionário que teve o contrato suspenso vai dar entrada no seu seguro, vai dar entrada no seu seguro-desemprego por aquele período de suspensão. Só dando essa pincelada assim, doutor, para a gente poder, o pessoal que está assistindo a gente entender, e a gente voltar em outro momento aqui falando dessa outra MP que saiu. Certo. Então vamos para o artigo 19, né, que ele trata sobre o diferimento do recolhimento do fundo de garantia. O que é o diferimento, né? O adiamento. É o adiamento do depósito do FGTS, tá? Ele fala assim, o artigo 19, que fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores frente
a competência de março, abril e maio de 2020, tá? Que com os vencimentos seriam em abril, maio e junho de 2020. Ali no parágrafo único, ele trata que os empregadores eles poderão fazer o uso de prerrogativas prevista no CAPT, independente do número de empregados, do regime de tributação, da natureza jurídica, do ramo da atividade econômica e da adesão prévia. Teve algumas empresas que achavam que só poderia ser alguns setores, né? E eles deixaram bem claro, né? Falando que essa suspensão é para todos. Do MEI à grande empresa. Todos podem fazer essa suspensão para conseguir postergar, fazer essa postergação do pagamento. O que ajuda bastante as empresas, novamente. Porque igual a gente falou lá no início da live, as empresas deixaram de vender, deixou de ter cliente, deixou de receber o que já tinha sido vendido. Então o governo entrou com essa medida postergando o pagamento. Não é que não vai pagar, vocês vão ter que pagar o FGTS depois. Mas, assim, teve algumas empresas que não sentiram muito o baque, elas ainda optaram em fazer o pagamento, não quiseram suspender, porque eles entenderam que se eu suspender, se eu jogar lá para frente, Danilo, eu vou ter que pagar de qualquer forma. Agora eu ainda estou conseguindo pagar, lá na frente eu não sei se eu vou conseguir. Aí eles optaram em fazer o pagamento agora. Isso. E ele pode também ser realizado de uma forma parcelada, né? O artigo 20 ele fala que pode ser realizado de uma forma parcelada, tá? Isso, fazer o parcelamento do FGTS. Então, se você que tem uma empresa, se precisar, se você sentir que não vai conseguir fazer o pagamento, você pode ou postergar o pagamento, o vencimento lá depois, ou ainda você vai conseguir fazer o parcelamento desse FGTS que a sua empresa teria que pagar agora, dos meses de março, abril e maio. Estou dando assim uma explicação para as pessoas que estão nos assistindo, porque às vezes tem alguém que nem sabe ainda que tem essa possibilidade de deixar para pagar depois do FGTS. Doutora, aí a gente explicar, quem não souber, quiser encaminhar essa live para outras pessoas, para que elas consigam e fiquem sabendo disso, né, que já tem essa prorrogação. E quem estiver nos assistindo aí também, pessoal, já dá o coraçãozinho para poder chegar mais pessoas aí essa live. E assim, esse diferimento é como se fosse uma confissão, né? Infelizmente ele vai ter que pagar de uma forma diferida, talvez parcelada, mas vai ter que haver o pagamento, tá? O artigo 21, ele fala que caso houver a rescisão do contrato de trabalho, ele vai ter que pagar da mesma forma também esses meses que ficaram aí suspensos, tá? Exatamente. E esse também é um ponto assim que tem muitos empresários que não estão entendendo, não estão vendo como que isso vai funcionar de forma operacional. Igual a doutora falou, o artigo da lei está ali, está bem claro, está bem exemplificado de como vai funcionar. E vai ser da seguinte maneira, pessoal. Você que tem uma empresa, o artigo, qual que é o artigo 21, doutora? É isso? O artigo 21, sim. 21. O artigo 21, ele traz a possibilidade de você suspender o pagamento do FGTS desde que você mantenha o trabalhador com você, desde que você mantenha o emprego. Essa MP ela é totalmente voltada para isso, para manter o emprego. Se você mandar ele embora, você até pode mandar esse funcionário embora. Só que o que nós temos como benefício, como postergação de pagamento, você volta agora e faz o pagamento dele. É isso que eles trazem nessa MP. Você quer mandar embora? Tudo bem, pode mandar embora, mas você vai pagar o FGTS que está devendo. É isso, doutora? Isso mesmo. E assim, é por isso que o legislador, quando ele vai realizar a medida provisória, ele coloca lá primeiro o teletrabalho, depois o adiantamento de férias, depois o diferimento, né? Porque ele tenta ao máximo preservar os direitos do trabalhador. Sim. É por isso que o diferimento do FGTS vem um pouquinho depois ali na medida provisória. É igual a senhora falou a questão de preservar o direito. Porque o FGTS assim, é a empresa que paga, mas o funcionário saiu, ele saca esse dinheiro. E muitas das vezes ele conta com esse dinheiro para fazer alguma coisa. Se você mandar ele embora e o governo te deu autorização de não precisar pagar, o que acontece ali? Tem uma diferença, né? Ele não vai ter o dinheiro para sacar, como que ele vai ter esse benefício? Igual a doutora falou lá atrás, nada pode ser contrário ao que está na Constituição. E na Constituição fala que ele não pode... Como é que fala a palavra? Nossa, me fugiu agora. Não é abdicar de direito, é renunciar. Não pode renunciar a direitos, né? Então, estaria renunciando a um direito. Aí a MP trouxe lá.
Não estamos renunciando. Estamos dando um prazo a mais para conseguir fazer, desde que você mantenha esse trabalhador aí. Isso mesmo. Então, já mudando de assunto, né? O artigo 26 traz outras disposições, tá? As disposições finais aqui da medida provisória. Ele trata que é permitido os estabelecimentos de saúde, mediante acordo individual escrito, mais uma vez aí o acordo, né? Mesmo para as atividades insalubres e para a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Será aquele 12 por 36, tá? Agora, essas pessoas, esses empregados, eles também poderão ter a jornada de trabalho prorrogada, eles vão poder fazer hora extras, porque agora é o momento que a gente mais precisa desses trabalhadores, né? Então, eles vão poder realizar a hora extra. Outro artigo que eu achei muito importante dessa medida provisória é o artigo 29, que ele fala bem assim, que os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Então, vai ser muito difícil comprovar, porque agora a gente já está no estado aí de contaminação viral, né? Que foi adquirido no trabalho e pedir alguma indenização pela doença que foi adquirida no trabalho. Então, vai ser muito difícil, então ele já traz esse artigo vedando, tá? Mas assim, a senhora não acha que isso daí vai abrir uma brecha para muitas ações lá na frente? Na hora que a gente passar todo esse período aí, abre uma brecha, vamos dizer que a pessoa se contaminou, estava trabalhando. Infelizmente ele abre uma brecha para o cara ficar discutindo e querendo comprovar. Que nem a senhora falou, vai ser difícil comprovar, mas vão acabar entrando, né? Tendo essa brechinha para poder discutir judicialmente se sim ou não. Né? O que é isso? O empregador ele fez alguma coisa, ele deixou de fazer alguma coisa que me levou a contaminar essa doença, né? Ele não forneceu o IPI que era necessário, a gente vai ter que provar esse nexo causal do porquê que foi adquirida essa doença. E vamos lá. Essa medida provisória ela também vale para o contrato temporário, tá? Para o trabalhador rural, para a empregada doméstica. E como eu disse anteriormente, o teletrabalho vale também para os estagiários, para os aprendizes. Bom, acho que a medida provisória, os pontos mais importantes. Doutora, esses, só te cortando um pouquinho, ó. A Cláudia colocou um negócio ali bem interessante que a gente estava falando, ó. Dá uma olhadinha ali, ó. Mas nesses casos, cabe ao advogado analisar as provas existentes antes de ajuizar a ação, né? Aí entra na parte de vocês, né? Na parte de advocacia. Vou entrar com essa ação? Não vou? Tem prova? Não tem? Aí é vocês que vão ter que fazer essa análise, se compensa ou não esse processo. A Justiça do Trabalho, né, agora ela tem a sucumbência. Então, assim, antes da gente entrar com qualquer processo trabalhista, a gente tem que ter muito cuidado, porque mesmo o empregado, mesmo o reclamante, no caso, né, beneficiário da justiça gratuita, ele pode vir a ser condenado a pagar a parte que o reclamado, no caso, a parte que ganhou a ação, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando for entrar com uma ação, e esse é uma situação que a gente tem que ter o cuidado redobrado. Não é só falar que assim, vou entrar, né? Você tem que analisar mesmo se tem fundamento ou não, né? Isso, se tem provas, fundamentos. Então, assim, é por isso que a gente sempre fala, né? Para procurar um especialista em direito do trabalho, direito do trabalho é uma área muito específica, né? E com essa última regulamentação aí na CLT, se tornou uma área ainda mais complexa. Está afunilando aí essa área. Então, assim, a medida provisória 927, a parte mais importante é esse contrato individual que pode ser realizado, né? Ele é muito de acordo com a empresa. A internet cortou um pouquinho, doutora. Só aguardar um pouquinho, ver se ela deu uma oscilada. Só agradecendo aqui, ó, que a Cláudia falou que ela já encaminhou essa live para todos os contatos dela. Obrigado, viu, Cláudia? Isso ajuda bastante a gente a chegar a mais pessoas, viu? Deixa um like aí também. Bacana.
Então, essa medida provisória 927, ela é muito importante porque ela trouxe essa possibilidade do empregado e do empregador estarem realizando esse acordo individual, por escrito, né, de acordo com a sua realidade, a realidade da empresa, a realidade, né, da cidade. Então, assim, é uma oportunidade aí para que os empregadores possam estar se adequando, procurem um advogado da confiança, né, de vocês, do seu contador, e estarem realizando esse acordo aí com os empregados. Lembrando que essa medida provisória, esse acordo individual, ela visa manter os contratos de trabalho, né? Eles fizeram isso também para não ter aquele monte de desemprego depois, aquele monte de pessoas que foram mandadas embora por conta do coronavírus. Apesar que, infelizmente, acredito que vai ter. Só que com essas medidas agora vai ser menos, vai ser bem menos. Eu queria também deixar aí para vocês o site Todos por Todos, do governo federal. Esse site ele traz várias ferramentas, informações, né, sobre o coronavírus, informações aos empregadores, os serviços que podem ser utilizados, né, informações aí sobre os tributos, informações aí sobre capacitação, tem vários cursos gratuitos aí que podem ser utilizados. Então, é bem bacana esse site aí do governo federal, de Todos por Todos. Como é que é o nome dele, doutora? Todos por Todos? Todos por Todos. Todos por Todos. Dá uma olhada nele depois também, que esse eu não conhecia ele também não. Tem bastante curso, é bem interessante aí para o pessoal estar realizando online. Lembrando também que hoje já iniciou o cadastramento do auxílio emergencial, né, que pode ser requerido através do aplicativo da Caixa e também pelo site. E ajuda bastante pessoas, viu? Tem muita gente que está precisando e que vai precisar desse auxílio. Isso, são várias pessoas que vão ser beneficiadas. Esse aplicativo parece que ele está com bastante inconsistência, está bem lerdo. Então mas é recente, né? Então, infelizmente, ele ainda está novo, então tem muito acesso, provavelmente ia cair mesmo, mas vai ter que ter um pouco de paciência para aguardar até ele se retomar. Doutora, e a medida provisória 936? Quando nós vamos conversar sobre ela? Essa que já saiu a 927, tem a 936 e, se não me engano, já tem uma outra que saiu também, né? Tem um monte aí agora. Pois é, acho que essas aí a gente tem que deixar para uma próxima live, viu? Inclusive, daqui a pouco já finaliza o nosso tempo aqui no YouTube, no Instagram, desculpa, que ele fecha em 1 hora, daqui a pouco já finaliza a gente. Tem mais alguma colocação, mais alguma coisa que a senhora quer falar? Bom, só do acordo, né? Que foi a parte mais importante, esse cheque aí que o legislador deixou para os empregadores. Tem que saber usar, né? É igual a gente vai no banco e pega um talão de cheque lá, tem que saber usar. Uma coisa que eu tenho conversado bastante com os meus clientes, falar da questão do risco. A situação que a gente está agora, a forma que a gente está vivendo por conta dessa pandemia, vai ter atitudes que você vai ter que assumir o risco para depois ver o que pode acontecer. Porque tem coisas que ainda não estão na lei, não estão previstas de como fazer, tem coisas que não... É igual, por exemplo, agora está sendo bem discutido, que é recente, que saiu a nova medida provisória, que os acordos vão ter que discutir com os sindicatos. Aí tem empresas que já estão vendo a questão da inconstitucionalidade disso, tudo mais, estão brigando sobre isso. Um ponto de vista que eu tenho é o seguinte, vai ter que assumir o risco. Se você acha que para sua empresa agora é viável fazer redução, é viável fazer alguns cortes, você vai ter que assumir o risco para manter a sua empresa viva, para você manter ela funcionando. Lá na frente, se você sofrer alguma reclamação trabalhista ou que seja por danos que você tenha causado, é um risco que você assumiu aqui agora. E aquele negócio, né? Empreender no Brasil não é para amadores, né? Não. Então é por isso que é muito importante ter esse acordo bem feito, né? Realmente para que o empregado fique de acordo, porque isso é para manter o emprego dele, é para manter a empresa, para que todos entendam que essa é a função, né? Que ambas as partes têm que ceder, porque senão não vai conseguir realizar esse acordo e mais para frente vai haver prejuízo, né? Então é por isso. Tá certo. Doutora, tem mais alguma colocação, mais alguma coisa? Não, acredito que é isso. Deixe então para o pessoal os seus contatos, como que as pessoas podem te localizar, qual que é o seu Instagram, telefone?
Bom, meu Instagram é o Larissa Stedley, tá? Vocês podem estar procurando. O Instagram do escritório é o BCS, tá? Vocês também podem estar procurando aí no Instagram, é BCS Advocacia. Ele funciona aqui em Espigão do Oeste, tá? Mas vocês também podem me localizar em Pimenta Bueno. Eu também resido em Pimenta e atendo também em Pimenta Bueno. Sem Rondônia, viu, pessoal? No WhatsApp vocês podem falar comigo que eu vou passar meu WhatsApp, tá? Tá Pode certo, falar no então. direct. Beleza, procura lá no direct, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, e vocês trocam informação para poder falar. Eu vou deixar essa live salva aqui, doutora, ela fica salva por 24 horas, depois eu vou baixar esse conteúdo e vou subir ele para o YouTube. Se alguém quiser assistir ele depois novamente, pede para a gente o link e nós vamos mandar para vocês. Doutora, ó, muito obrigado, foi uma honra, e vamos marcar uma outra aí para a gente poder discutir mais sobre esse assunto, viu? Que tem muita coisa... Tem muita coisa ainda para a gente falar sobre isso, viu? Que agora está saindo uma coisa atrás da outra. Decreto municipal, decreto estadual, MP, alteração, instrução normativa de uma coisa. Não tá fácil, não. O pessoal está cansado já de live, mas nossas lives aí são para um bem maior, viu? Né? Esses dias eu tava vendo até um memezinho na internet, o cara falando assim, eu tô com medo de abrir a minha geladeira e ter uma live lá dentro. Tanta live que tá tendo. Pois é. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Tivemos várias pessoas que passaram por aqui, foram nos acompanhando. Muito obrigado mesmo, cada um, viu? E até a próxima. Doutora, um abraço, até mais. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, viu? Tchau.